dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão, né, que vai falar da pré-história, do período conhecido como a Idade dos Metais, né? Vamos lembrar um pouquinho? Bom, pessoal, a pré-história, o que que a gente faz? A gente costuma dividir a pré-história em períodos. Os estudiosos da história, né, vamos dizer assim, eu não sou um historiador, eu sou um professor de história, né? Muito bem, mas gosto de estudar a matéria, é muito massa, essa matéria chamada história é muito massa. Então, a pré-história, o estudo da pré-história é dividido em períodos, tá certo? O primeiro período nós conhecemos como Idade da chamada Pedra Lascada. Idade da Pedra Lascada. Ok? Muito bem. Chamada também de Paleolítico, né? Isso, Idade da Pedra Lascada, conhecida também como Paleo, significa antigo, e lítico, pedra, né? Paleolítico. Depois, então, nós tivemos um período de avanço, quando os instrumentos de pedra lascada passaram a ser substituídos por instrumentos de pedra polida. Então, nós temos também a Idade da Pedra Polida, conhecida também como Neolítico. Neolítico, tá? E por último, nós temos a chamada Idade dos Metais, né? Então a questão aqui é sobre justamente esse período, chamada Idade do quê? Idade dos Metais, que já é o último período da pré-história, Idade dos Metais. Muito bem. Walterberg, e aí quando se fala de metais, qual foi o primeiro metal fundido, derretido pelo homem para utilização diária? Foi o cobre. Por quê? O cobre ele é um metal relativamente mole, então fácil de você derreter, fundir com pouca temperatura, com a baixa temperatura até, tá? Muito bem. Depois o homem descobriu, né, que se ele misturasse cobre com estanho, olha que coisa interessante, cobre com estanho, isso. Se ele fizesse uma mistura desses dois metais, ele então ia conseguir uma liga metálica mais resistente, chamada de bronze. Então, depois nós vamos ter a Idade do Bronze. Foi um período longo também. Falta-me o ferro, só depois, gente. O ferro só muito tempo depois. Por quê? Como o ferro ele é muito duro para ser derretido, para ser fundido, ele acaba sendo o último metal fundido pelo homem da pré-história. Tá? Beleza? Muito bem. Ô, Waltermeg, e aí? Bom, nós temos que lembrar também que o ser humano, durante todo esse período, ele também passa por algumas transformações, né? Dentre elas, hábitos, por exemplo. O ser humano da Idade da Pedra Lascada, da Idade da Pedra Polida, ele ainda era muito nômade. Então, nos dois primeiros períodos da chamada Idade da Pedra, vamos botar assim apenas, no período da chamada Idade da Pedra, uma característica do homem é esse aqui, ó. Os homens eram nômades. Nômades. Então, homens, quando eu estou falando homens, estou me referindo à espécie humana, né? Homens nômades. Depois, o que aconteceu? Eles foram abandonando o nomadismo aos poucos. E aí tornaram-se seminômades, ó, tornaram-se seminômades. E por último, já no período que vai coincidir com a Idade dos Metais, já no período da chamada Idade dos Metais, então o que vai acontecer? O ser humano deixa de ser nômade, deixa de ser seminômade e vai tornando-se sedentário. Sedentário, tá? E o que é isso? O sedentário é o homem preso à terra, fixo. Ele então vai abandonar a prática de viver mudando de locais. Então isso vai fazer com que o homem comece a desenvolver a agricultura, né? A plantação e a criação de animais, agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária. Veja que coisa interessante. Ah, beleza, Walterberg. Então, vamos responder a questão? Bora. Sobre a conhecida Idade dos Metais, na transição entre a pré-história e a história, né, é possível afirmar que a letra A foi marcada pela utilização do cobre, bronze e ferro na produção de armas, instrumentos agrícolas e utensílios domésticos. Correto. Letra B. Apenas o bronze pôde efetivamente ser apresentado como principal metal, como primeiro metal utilizado. Não, o primeiro metal não é o bronze, é o cobre. Tá certo? Letra C.
Os homens lutavam entre si enquanto a economia continuava coletora. Não, era coletora aqui. Aqui você tinha uma economia coletora. Economia coletora. O que quer dizer isso? Uma economia em que os seres humanos não produzem, eles apenas coletam frutos e raízes, aquilo que a natureza oferece, tá? E depois ele se torna o quê? Produtor, tá? Letra D. A vida nômade dos primeiros grupos humanos foi um estímulo para o uso dos metais. Não, senhor. Ao contrário, quando ele foi se tornando sedentário, a utilização de metais passou a ser fundamental para quê? Para a construção de instrumentos agrícolas, né? Já que eles vão passar a necessitar plantar, revirar a terra, arar a terra, né? Então, foi o contrário. E a letra E. Não existe ligação entre o uso de metais e a formação de grandes impérios. Existe sim, até porque com os metais foi possível a fabricação de armas e com armas uns homens passaram a dominar outros. Entendeu? Então a resposta dessa questão vai ser a letra A, porque a idade dos metais foi marcada pela utilização do cobre, bronze e ferro na produção de armas, tá vendo? Para dominar outros homens e instrumentos agrícolas e utensílios domésticos, como panelas, por exemplo. Beleza? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.